A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário, para os seus ele salvar. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Amém. Senhor, acrescente a bênção de Tua palavra nas nossas vidas. Instrua-nos, ó Deus, com a Tua sabedoria do alto, e que essas pessoas simples e humildes que aqui estão, aquelas pessoas simples e humildes de coração que nos ouvem pela rádio, aquelas pessoas simples e humildes de coração que ouvirão depois este culto, Senhor, revela-nos a Tua vontade, revela a nós o amor do Senhor, revela a nós a Tua graça, a graça suprema que foi prometida, preparada, guardada exatamente para se manifestar para nós neste tempo presente, quando o inimigo estaria, ó Deus, mais furioso, com mais dados inflamados dirigidos para a Tua igreja. É nesse tempo quando o amor divino, o amor do Senhor se manifesta em nossos corações, e isto fica ao nosso redor como uma proteção, como um campo de força com o qual nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. No nome de Jesus Cristo, ajuda-nos mais uma vez, nós te pedimos para a Tua glória. Amém. Podem sentar. Obrigado pela presença de cada irmão, de cada irmã, de cada um de vocês. Hoje nós deixaremos de lado o assunto que estamos tratando ultimamente sobre a presença do pilar de fogo. Eu quero, neste meio, incluir aqui, dando continuidade a uma série de mensagens que temos entregue já alguns meses atrás, e ficou a conclusão do assunto para depois. Sei que vocês podem nem lembrar dos assuntos, mas a gente faz uma retrospectiva em um culto ou dois e concluiremos o tema sobre a origem e destino do homem sobre a terra. Nós, quando começamos esta série, eu pensei que ia ser apenas uma série para o rádio, para a evangelização, mas com o passar do tempo percebi que é bem mais profundo do que no início se pensava, porque se trata exatamente de predestinação, daquilo que aconteceu conosco antes da fundação do mundo. E nós pregamos o primeiro culto sobre a origem e destino, mostrando o início e o final de cada ser humano, quem termina, quem não termina. Pregamos depois sobre os primeiros frutos na terra, depois pregamos sobre o primeiro homicídio, depois pregamos sobre o substituto, depois entramos no assunto um rei sem trono, quando o homem perdeu seu principado aqui na terra.
E depois a morte de um rei sem trono, quando ele teve que enfrentar a morte, porque no dia que ele fez, que ele comeu, ele morreu. Então depois nós entramos sobre a vida no planeta Terra, como se desenrolou depois do pecado, para depois falarmos um pouquinho sobre a natureza. E a natureza geme, esperando outra vez a sua redenção e ser como era antes, no início. Muitos irmãos perderam alguns desses cultos porque não estavam estudando, trabalhando e todas essas coisas, mas nós temos tudo isso gravado e registrado para a ajuda das pessoas. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre a redenção do homem. Já que o homem caiu, foi destronado, deixou o mundo de ponta cabeça, nós também aprendemos que o mesmo que deu a sentença foi o mesmo também que prometeu levantar o homem caído. E origem e destino do homem, nós aprendemos que a palavra origem vem da palavra raiz, ascendência ou família. Origem fala de começo, de onde a coisa principia, de onde as coisas se originam. E o destino aponta para um selamento, um fechamento de assunto ou a aplicação de um lugar ou uma coisa para um determinado fim. E então você está destinado ou selado, pronto, preparado ou em seguimento para chegar naquele determinado lugar. E considerando o significado da palavra destino, todo mundo fala sobre destino. Ah, é o destino. Acontece alguma coisa com alguém e foi o destino, né? Outro diz, o destino nos uniu. Outro, contando seu caso de amor, diz, é o destino. Nosso destino estava escrito nas estrelas, mas pouco se sabe sobre o destino. Então, considerando o significado da palavra destino, nós podemos dizer que ela está relacionada com a predestinação. Predestinação. Predestinar. É estabelecer o segmento da tua vida antecipadamente. Antes de você vir ao mundo, você já está ordenado para tal caminho, para tal fato, para tal coisa. Se não houvesse uma predestinação para você estar aqui nesta noite, você não estaria de forma nenhuma, porque você não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, sendo que você é um corpo, uma matéria. Você não pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. Você tem que sair de um lugar para ir para outro, outra coisa tem que ocupar aquele lugar, porque lugar não fica vazio. Sempre é preenchido com alguma coisa, como nenhum ser humano fica vazio, tem que estar sendo possuído por algum espírito, por qualquer uma coisa, mas nunca fica vazio. Então isto nos leva à posição, já que destinar, a palavra destino vem de predestinação, e isso nos leva a pensar no que aconteceu antes da fundação do mundo. E eu sei que isso é mexer um pouquinho com a nossa mente, com a nossa mentalidade. Falar um pouco coisas que você não sabe, falar de coisas que você puxa, até que ponto isso é correto ou não, isso é verdade ou não. Então observe isto. Paulo fala sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, falando sobre a nossa posição em Cristo. Não tem como o homem estar nesta posição, a posição de estar em lugares espirituais, se antes não tinha essa posição. Só irão para o lugar celestial, só irão para o céu quem estiver aqui no lugar celestial. Quem estiver aqui nessa terra, mas já habitando no céu. Quem estiver aqui já com a eternidade dentro de si. Não tem outro jeito, a sequência não pode ser mudada. Jesus disse, as escrituras não podem ser quebradas. Haja visto que Deus fez de todas as formas que ele tinha que fazer para nos alertar sobre estas coisas. E o mensageiro do Senhor disse, você não lembra, irmão, você não lembra como você estava antes, como atributo da mente de Deus. Agora, isto deveria nos fazer regozijar por dentro, regozijar nossas almas, quando você descobre que você não tem como terminar, porque você também nunca começou, porque antes de qualquer coisa, você estava em Deus. Isto mostra o que é predestinação, o que é estar seguro nas mãos de Deus. Não tem como o diabo te tocar, não tem como ele te tirar de tua posição, não tem como ele te derrubar por terra, uma vez que Jesus disse, ninguém atira
da mão do meu Pai, ninguém a tira da minha mão, todas o Pai me deu. Veja, todo que o Pai me deu virá a mim. Por que o Pai deu? Porque é do Pai, estava com o Pai. O irmão Branham diz: você estava em Deus como atributos, frutos do seu... Você é um fruto dos seus pensamentos. Veja, então não tem como você cair, não tem como você se perder, não tem como você ir em direção ao inferno, por mais que o diabo tente te laçar, porque o teu destino é voltar para o lugar de onde você veio. E isto deveria fazer de nós as pessoas melhores do mundo. As pessoas mais conscientes, mais honestas, mais justas, mais obedientes, as melhores pessoas que podem existir na terra. Quando você descobre este segredo, que você não é qualquer tipo de pessoa, você é uma minúscula, uma partezinha de Deus. Você é uma parte de Deus, você é parte da palavra, e por isso a palavra veio te redimir. Estão entendendo um pouquinho? Então veja bem isto. Esta posição cobra de nós, veja, ela cobra de nós um significado daquilo que somos. Você tem que saber o que você é. Esses crentes, por causa desses verdadeiros crentes terem aceitado o programa de Deus, o programa que o Senhor mostrou para eles, e quando houve essa decisão, quando o programa de Deus foi aceito, então o seu nome ali foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Foi morto antes da fundação do mundo, na mente de Deus, porque você foi elegido, eleito e predestinado antes de qualquer coisa para o beneplácito da sua vontade, como você acabou de ler aqui no livro de Efésios, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que no futuro, quando você se manifestasse aqui na terra, para aqui na terra você manifestar a natureza e o caráter de Deus, Paulo diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Estão entendendo? Então essa é a questão, é esta a posição. Então teu nome ali foi escrito no livro da vida do Cordeiro, e aqueles que não aceitaram, eles não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Seus nomes ficaram escritos simplesmente no livro da vida, para que nada ficasse sem ser registrado. Então toda a vida dessas pessoas ficam registrados. Seus choros, seus gritos, seus palavrões, suas traições, suas conversas tontas, tudo que eles falam, tudo que eles dizem, tudo ficam registrado no livro da vida. Mas aqueles que são de Deus têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Estão entendendo? Então aqueles que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro, por esses, o Cordeiro foi sacrificado. Pelos outros não. Pelos outros não, porque eles rejeitaram. E aí é que nós precisamos entender a diferença dessas duas pessoas, dessas duas classes de pessoas. Os primeiros têm a garantia de vida eterna. A vida eterna é garantida para eles. Por isso Jesus diz: quem crê em mim, veja, não será condenado. Quem crê nas minhas palavras não passará pela tribulação, mas passam da morte para a vida. Mas quem crê? Então você diz, então qualquer um vai crer. Não, senhores, ele disse, aqueles que são meus. Ele disse, quem é de Deus. Não é questão de você hoje estar no mundo, é o filho do diabo, é o inimigo, é o anticristo, é o incrédulo, tudo que se chamam, não é? Aí amanhã você aceita e você é um filho de Deus. Jesus disse, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. É aqueles que eu diria assim, não é quem foi de Deus, não é quem vai ser de Deus, não é quem vai ser, é quem é de Deus. Aqueles que são de Deus, quando a palavra de Deus se manifesta, eles escutam isto. Não importa o quanto o diabo tentou lhes enganar, não importa o quanto que o diabo encheu suas mentes, seus corações, tudo que pôde fazer, com aquilo que lhe é próprio, com hipocrisia, com incredulidade, com rejeição. Mas quando chega o momento da palavra de Deus se manifestar, então cada semente, de acordo com a luz que recebe do sol e a chuva que cai, então ela manifesta a sua natureza. Mas a chuva cai para todos, o evangelho é pregado para todos, o sol nasce para todos e tudo isso. Mas quando então a semente brota, uma mostra que tem espinhos,
outra mostra que é amarga, outra mostra que é doce, cada uma vai dar de acordo com a sua natureza. Então, aquele que é de Deus, eles ouvem a palavra de Deus e dão frutos de Deus, frutos de cristão, frutos de caráter, fruto de arrependimento. Amém? Os outros não, por mais que eles escutem, por mais que eles cheguem a aprender alguma coisa, eles continuarão sendo exatamente aquilo que são. São do inimigo, são joios, são semente do maligno, são descendência da serpente. Eles nunca poderão manifestar a natureza de Deus, porque eles não provêm de Deus. Eles rejeitaram, preferiram ficar com Lúcifer, deram as costas para Deus. Então, para estas pessoas não tem um final feliz. Para estas pessoas não tem garantia de vida eterna. Por isso seus nomes nem sequer foram escritos no livro da vida do Cordeiro. E por isso, quando vêm as tentações, por isso que quando vêm os problemas, quando vêm as falsas doutrinas, quando vem o falso evangelho sendo entregue pelo anticristo, eles se prostram e adoram a besta e seguem toda a doutrina e erro do homem, toda a doutrinação humana, porque a Bíblia diz: e adoram a besta todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro adoram a besta. E você não vai encontrar ninguém aí, você, quando fala em besta, não faça como eu, que pensava na besta fera, um monstro horrível quando era pequeno. Eu tinha tanto medo da besta fera. Eu já disse isso tantas vezes, as pessoas diziam: olha, a besta fera vai vir, vai enganar o povo, vai matar todo mundo. E eu pensava no maior monstro horrível que jamais o ser humano consegue conceber: a besta fera. A besta é um poder, simplesmente isso. A besta é um poder. A besta já veio, a besta já se levantou. E todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro estão aí adorando-a, prostrada aos pés dela, sejam católicos ou protestantes. Mas se aqueles que não têm seus livros escritos no livro da vida do Cordeiro, eles não podem crer na verdadeira palavra, na verdadeira doutrina, quando ela se manifesta. Eles sempre rejeitam a verdade. Quem rejeitou a Jesus, eu já disse isso tantas vezes, eram exatamente os pregadores do evangelho, doutores da lei, doutores em divindade daquele tempo. Hoje quem está rejeitando a palavra manifesta é exatamente essas pessoas. Por mais que eles prestem adoração e levantem cultos e altares bonitos como fez Caim, a sua oração não é correta, ou a sua adoração não é verdadeira. Mas aqueles que têm inteligência de Deus, e como disse o apóstolo São Paulo, têm entendimento sobre Deus, têm ciência de Deus, cumpre-se aquilo que Jesus disse: nós adoramos o que sabemos. Sabemos o que estamos fazendo, sabemos o que estamos adorando, a quem estamos adorando. Então, os primeiros têm garantia de vida eterna, através do sangue do Cordeiro, o qual foi morto por eles antes da fundação do mundo. Deus sacrificou o Cordeiro antes da fundação do mundo. É o que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E aqui em Efésios, no versículo 4, de onde nós lemos, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. Os outros simplesmente se manifestam aqui na terra para viver seu tempo, veja, que foi permitido para eles viver nesse mundo. Mas o tempo de vida que eles têm para viver neste mundo é simplesmente para desonrar, é simplesmente para blasfemar, é simplesmente para praticar o mal, é simplesmente para fazer aquilo que não convém à vontade de Deus. E agora você entende mais claro por que Paulo disse: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira alguma. Não há injustiça da parte de Deus. Alguém diz: não pode, o Deus que vocês amam e adoram é um Deus vingativo, é um Deus que não tem misericórdia, é um Deus que não tem amor. Como ele pode salvar alguns e matar outros? Porque as pessoas estão pregando aí um evangelho que tudo está bem e que todos vão ser salvos. Mas não há injustiça da parte de Deus, porque, para começar, esse Deus poderoso e sábio colocou seu plano diante de todos, e uma parte rejeitou, a outra parte aceitou. Veja, lá seu destino foi selado antes da fundação do mundo. Não há outra escolha para ser feita, não há arrependimento para ser feito. Aqueles que verdadeiramente se arrependem é exatamente estes, depois que nasce nessa terra, depois que vem a este mundo,
ele se arrepende de suas maldades, daquilo que fez de errado, porque ele sabe que isto está desagradando a Deus. É um filho de Deus, eu estou desagradando ao meu pai. Então, pai, pequei contra o céu e perante ti. Agora, você acha que o filho pródigo foi pedir desculpa a algum outro pai de família que não fosse o seu pai? Entende? Por isso é dito, os outros que mesmo querendo servir a Deus e dizendo que eram filhos de Abraão, Jesus disse para eles assim: vós tendes por pai o diabo. E Jesus se referiu quando foi que houve esta geração. Ele disse, ele foi mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Rejeitaram, eles chegaram a rejeitar aquilo que Deus tinha. Eles rejeitaram ao próprio Deus e procuraram seguir a beleza, a astúcia de Lúcifer. Uma prova cabal disso é o que sucede no tempo da manifestação de cada ser humano aqui na Terra. Cada tempo que um ser humano se manifesta na Terra, quando esta pessoa vem, quando novamente tem-se a oportunidade de parar diante do plano de Deus, outra vez elas rejeitam. Outra vez rejeitam. Daí a pouco outro convite é feito e outra vez aquilo é rejeitado. Muitos até tentam, com lágrimas nos olhos, mas é exatamente como Isaú. Isaú perdeu a primogenitura e buscou com lágrimas nos olhos, chorando, mas não a obteve de volta. O choro de Judas, o sofrimento de Judas, vamos dizer assim, a emoção de Judas, o remorso que Judas sentiu, jogando as moedas nos pés do sacerdote, dizendo, eu traí sangue inocente. Isso não fez com que ele se livrasse do seu destino como filho da maldição. Entende? Como filho da perdição, como é chamado no livro de Atos. Não resolve. Choro, ranger de dente, jejuns, petições, tudo isto que se faz. Nada disso resolve a situação, como não resolve velas e missa de sétimo dia e todas essas coisas para aqueles que em vida não mudaram de vida. Um filho de Deus não tem como ele partir desta terra sem antes ter um acerto com o seu Criador. Porque ele reconhece o seu estado miserável e sabe que descende de um Deus Santo. E quando esse Deus Santo elegeu nele mesmo, foi exatamente para isto. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Santo quer dizer separado. Separado dos outros, separado das coisas do mundo, separado de tudo aquilo que é do reino das trevas. Então, para que você fosse santo e irrepreensível diante dele. Não tem como ele te repreender, você é irrepreensível. Agora, para poder não te repreender, a ponto de você se tornar uma pessoa irrepreensível, este amor de Deus, porque ele diz em amor, este amor de Deus tem que estar em você. E quando o amor de Deus está em você, você aprende o primeiro mandamento, os 2 mandamentos para cumprir toda a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se ainda não aprendemos, não temos aprendido a amar a Deus sobre todas as coisas, a ponto de não colocarmos nada diante de Deus, nenhum ídolo diante de Deus. Às vezes você tem até você como um ídolo, uma ídola, não sei se pode chamar isso também, mas e você não sabe que está se colocando em primeiro lugar do que as coisas de Deus. Quantas vezes fazemos isso? Não é? Com trabalho, com a nossa casa, com filhos, com marido, com esposa, com isso, com aquilo, e parece que os problemas, as precisões, as necessidades e as petições e os pedidos das pessoas parece que toca mais o nosso coração, toca mais a nossa boa vontade do que aquilo que Deus exige de nós como filhos. Ele quer de nós o primeiro lugar, até a preeminência, ser o primeiro em tudo. Entende? Ele exige de nós toda a atenção, toda a adoração. Agora, escute só, estamos esperando quando? Estamos esperando ficar velho? Estamos esperando cair os dentes? Estamos esperando cair cabelo? Estamos esperando ficar enrugado? Estamos esperando não poder sair para lugar nenhum? Será que estamos esperando não poder mais cuidar de crianças? Estamos esperando não poder mais cuidar de netos? Estamos esperando não poder mais fazer comida para marido. Estamos esperando não poder mais trazer o pão para dentro de casa e ficarmos como mocoremba sentado no lugar, numa cadeirinha de balanço, sem poder nem se balançar para lá e para cá, para poder ali ter tempo de prestarmos adoração a Deus. Não posso mais fazer nada, não posso mais trabalhar, não posso subir um degrauzinho do escada, não posso mais pegar uma condição.
um ônibus, um trem, um metrô, seja o que for. Não posso mais ganhar a vida, não posso mais cuidar da minha família, não posso mais lavar a roupa do marido, porque sempre tem roupa para lavar, não posso mais fazer o feijão, então agora sim, agora eu vou me dedicar. Sabe? Como se Deus precisasse disso. Sendo que Ele já disse nas Escrituras: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque quando você ficar, sabe, daquele jeitinho todo cruquiado, como muitos de nós se tivermos tempo, vamos chegar, sabe? Você que alegria você vai ter. Cantar você não vai poder cantar mais. Voz não sai. Voz não sai mais da boca. Ler você não vai mais poder ler. Agora não tem tempo. Entende? Não tem tempo de ler agora. Então vai ser quando? Quando eu me aposentar, né? Gente, a aposentadoria é o fim da linha. É o fim da linha. Quando começou a aposentadoria se tornar popular e tal, eu lembro no lugar onde eu nasci, os velhos não queriam se aposentar, não. Era um direito dessa terceira idade e tal, mas muitos não queriam, porque surgiu a ideia que quem se aposentava morria logo. Você viu fulano, se aposentou, 2 meses depois morreu. Você vê Ciclano com o padre Ciclano, se aposentou, morreu logo. Mas o problema é que essa, vamos dizer assim, esse benefício do governo, uma coisa tão que chega até a ser humilhante, enfrentar a fila do INSS, enfrentar a fila de banco, tudo isso para receber um dinheiro que não dá para comprar nem o remédio. Porque já de 60 e tantos anos, o que é que se espera mais de uma pessoa dessa? Entende? E claro, já está no fim da vida mesmo. No tempo de Abraão, naquele tempo lá, era 70 anos passado de ser canseira, enfado. Aí de lá para cá nós queremos chegar a 100, 200, Entende? Claro, quando chegar a aposentadoria, que você já preparar o caixão mesmo. Não é que se aposentou vai morrer, então eles pensavam que se tornou uma subvenção. Mas é um benefício que vem quando você já não pode mais usufruir daquilo. Então, veja, a gente entra em cada detalhe, em cada assunto, mas vamos esperar prestar cultos a Deus, render graças a Deus, quando não pudermos mais ler as Escrituras, quando não podemos mais ouvir sua palavra, porque os ouvidos já estão, entende? É assim que vamos fazer? Sendo que a Escritura já nos mostra isto, enquanto pode, olha, do mesmo jeito também, nós poderíamos entrar aqui em vários detalhes, em vários temas. Nós vamos esperar então termos tempo para os filhos, porque agora, observe, se eu não for trabalhar, eu não alimento. Se eu não trabalhar sábado, domingos e feriado, eu não consigo pagar as despesas. Entende? Então, um dia eu vou melhorar, eu vou ter tempo de brincar com as crianças, aí as crianças crescem. Aí as crianças saem de casa. Entende? E durante todo esse tempo você estava na correria para lá e para cá, cuidando da vida, cuidando dos seus compromissos. Quando você vir ter tempo para seus filhos, os filhos já não estão mais com você. Quando você vir querer ter tempo para a esposa ou para esposo, já não terão mais nenhuma daquelas alegrias que deveriam ter tido. Mas o corre-corre da vida tirou isto para que você não tenha um casamento bem, vamos dizer assim, um casamento alegre, feliz, satisfeito entre os dois. Aí depois, quando fica velhinho, na cadeira de roda de balanço, né? Se não for na cadeira de roda, misericórdia. Um para lá, outro para cá, aquelas duas coisinhas que não se suportam mais. Um diz ela tá caduca, outro diz, caducou, você vê como ele tá? Olha teu pai, olha teu avô como tá caducando. Não se suporta mais. Sendo que se teve uma vida, entende? Uma vida para ter elogios, para ter carinho, para ter conversa. Se deixa tudo para depois, assim é a vida cristã. Deixa-se tudo para a última hora, como se tivéssemos o amanhã, como se tivéssemos um dia na nossa frente. E nós não temos. Nós não temos o amanhã. Não temos o amanhã, só temos o hoje, só temos o agora. Só temos esse dia, só temos essa hora. A Bíblia já diz, o amanhã pertence a Deus, ou o amanhã a Deus pertence. Por isso que se temos que fazer com respeito às coisas santas e sagradas, Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, ajuntai tesouro no céu. Agora ele disse também, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ai, Jesus amado. Se você observar detidamente essas coisas, a sua decisão será a mesma hoje
será a mesma que tomou antes da fundação do mundo, quando você estava como um atributo de Deus. Essas decisões não mudam. Elas não podem serem modificadas. Não pode mudar, porque a sua primeira decisão foi escrita no livro da vida do Cordeiro. Ali é irrevogável. Não tem como ser mudado isso. Então você vai entender, e nós podemos dizer, como funciona a predestinação, e é por isso que nós podemos dizer o seguinte: nós não podemos mudar nosso destino. Estamos aqui para dar cumprimento a ele. Você não pode mudar seu destino. Você pode dar cumprimento a esse destino. Judas tentou mudar o dele e não conseguiu. Paulo tentou mudar o dele e não conseguiu. Perseguiu os crentes, perseguiu a igreja, estava lá quando Estevão foi apedrejado, entende? Mas o destino dele não era aquele. Ele foi predestinado, foi elegido em Deus, antes da fundação do mundo, para ser uma luz para os gentios, para ser aquele que traria o evangelho aos gentios, dos judeus para os gentios. Maria Madalena tentou mudar o destino dela, se prostituindo, se entregando à devassidão, sendo possuída por caixa de demônio. Mas não teve como. Teve um dia, quando a palavra se manifestou a ela, caiu de joelhos: Senhor, eu preciso, ninguém me condenou e agora eu estou em tuas mãos. Nem eu também te condeno. Vai em paz, não peques mais, dá cumprimento aí à tua vida. A mulher do poço tentou mudar seu destino. O primeiro marido não deu certo, arrumou o segundo, arrumou o terceiro, arrumou o quarto, arrumou o quinto. Não sei quantos filhos aquela mulher tinha, não é? Já estava com 5 maridos, e o sexto agora, naquele dia atual, não era dela, já tinha tomado de alguém. Porque se não era dela, era de outra, né? Ela pode não ter tomado o marido de outra, mas ela estava com um homem que não nasceu para ela, mas para outra pessoa. Ela tentou mudar seu destino. O diabo tentou enganá-la por algum tempo, mas o seu destino estava selado e ela tinha que manifestar aqui na terra uma vida decente, de uma dama, de uma filha de Deus. Então, quando a palavra encontrou com ela e discerniu as intenções, seus pensamentos e a intenção do coração, ela creu. Senhor, vejo que tu és profeta. Mas como pode uma mulher de uma vida impura daquela ver que ali estava o profeta diante dela? E, no entanto, os homens da lei, o doutor Caifás, o doutor Anás e todos aqueles outros ali, os religiosos do dia, não viram. Eles até tentaram mudar o destino, se tornando pregador do evangelho, se tornando sacerdotes, se tornando pessoas que estavam trabalhando para Deus, tentando mudar seu destino. Mas João Batista já disse para eles: seu destino não é esse. Vocês são raça de víbora. Jesus completou o quadro. Seu destino não é esse, não é o céu, porque vocês são filhos do diabo. Não adianta tentar mudar, porque a decisão foi tomada antes. Bem? Então isso nos mostra que Deus estabeleceu as coisas de tal modo que é impossível que um de seus filhos chegue a se perder. É impossível. Como também que alguém que está fora da lista previamente escrita, aqueles que não estão no livro da vida do Cordeiro, não tem como eles se salvarem. Um exemplo disso nós encontramos nesta escritura de São Mateus capítulo 22, deixe-me ler aqui para vocês. São Mateus capítulo 22 e o versículo 11, 12 e 13 de Mateus capítulo 22. Veja como está aqui nas escrituras. Observe isto. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Eu não vou entrar em detalhe com isso aqui, porque isso aqui já é um estudo que faz parte das parábolas, né? Parábola das bodas. E nós estamos pregando também esta série de mensagens como é do vosso conhecimento. Mas observe que este homem tentou mudar seu destino. Ele tentou mudar. Aí chegou vamos dizer assim, ele chegou a até participar da festa. Chegou a participar da festa.
E você quer saber de uma coisa? Você pode ainda alegar para mim agora, mas escuta, mas a festa não é a festa das bodas, não é no céu, 3 anos e meio de festa, então alguém vai ser expulso de lá? Você não pode confundir as coisas, nem pensar muito além daquilo que se deve. Porque nós temos sido convidados para uma festa. E antes de acontecer de um lado, acontece do outro. Acontece de outro primeiro. Aqueles que participarem da festa das bodas do Cordeiro estão em festas agora. Estão em festa agora. Vinde, nos alegremos, regozijemos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas e a sua esposa se aprontou. É festa, o casamento, tudo é festa. Casamento, o espaço do cartório para casa e vai para a igreja, tudo, a família está em festa. E alguém tenta entrar e dali será expulso. Por isso que fica sem palavra, não tem explicação, não tem como dizer, você apresenta a escritura para ele. Eu não sei não. Eu não consigo ver isso não, o pastor não pregou isso ainda, o companheirismo não permitiu, sempre foi ser ensinado isso, a minha igreja não deixa essas coisas. Disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora você acha que essa escolha é quando? Quando será essa escolha? Bem, mas naquele dia vai ser ajuntado um do lado, vai ser ajuntado do outro, e o rei vai separar. Não estamos falando daquele dia. Nós estamos tratando aqui de rapto. Para nós não interessa o que acontecerá depois do rapto. Nós queremos estar no rapto. Entende? Estamos falando de rapto. Muitos são chamados. Poucos serão escolhidos. Então esses muitos recebem o chamado, também querem participar, mas ficam ali, para lá e para cá, mas a veste nupcial não tem. Isso está dentro das parábolas, nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas quando chegar nessa parte você aprenderá mais. Mas só aqui você vai entender que não tem como mudar o destino. De modo que é fácil compreender agora que Deus tem um plano traçado. Deus traçou um plano, viu? Ele não é como uma pessoa irresponsável que faz coisas sem pensar. Não. Deus tem um plano traçado desde antes da fundação do mundo, e nenhuma ação humana, nenhuma ação do visível e mesmo do invisível poderá mudar isto. Isto é para trazer para nós segurança daquilo que somos. Portanto, o que fica na outra posição, ou aqueles que têm rejeitado este plano, aqueles que rejeitaram, quando se toma em conta que uma pessoa não tem capacidade para crer, ela não consegue crer, ela não poderá nunca crer, porque ela nasceu para manifestar a decisão que se tomou antes da fundação do mundo. Por isso ela não pode crer num plano traçado e estabelecido por Deus hoje. Quando o plano é apresentado, ela diz, eu não creio. Isso é fraco demais para mim. Eu não consigo conceber isso. Isso é loucura. Isso não entra na minha cabeça. Simplesmente ela tem que manifestar a decisão que é quando ela preferiu rejeitar o plano de Deus. É uma escolha. Por isso que a Bíblia diz, não há injustiça da parte de Deus. Não é que Deus diz assim, olha, eu vou salvar João e Mané eu vou jogar para o inferno. Assim, bem Mané mesmo, né? Não foi assim, gente. Não é assim. Porque ele diz, eu amei Jacó e aborreci Isaú, antes deles nascerem e ter cometido algum pecado. Talvez você não entendeu quando Paulo pregou isso, e Paulo já disse, não há injustiça da parte de Deus. Agora, quando o sétimo anjo prega a sua mensagem, então ele mostra o que é isto, o que é predestinação. E vem exatamente no tempo quando as igrejas já não pregam mais sobre predestinação. Porque acha que a vida da pessoa, o destino eterno das pessoas, depende da decisão que ela toma agora. Não, senhores.
A decisão que você toma agora é de acordo com aquela de lá. Lá Deus traçou e estabeleceu o plano. E aqui está sendo dado cumprimento ao plano. Aqui na terra. Vem? É desse jeito. E isso é complicado, é difícil. Os seres humanos entender isto. E é difícil para eles entender que aquele plano divino e perfeito é um plano divino, é um plano perfeito, e não há nada que possa modificar aquilo. Porque Deus não acrescenta nada a este plano. Qual era a vontade do Pai? Tantos mil anos se passaram e está ali Jesus no jardim, no horto, no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas como passar? Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, porque estava estabelecido lá. Não tinha como ser mudado, não tinha como ser revogado. Ou você acha que foi o Pai se arrependeu? Puxa, eu poderia mudar aqui, né? Poderia mudar alguma coisa. Não tem o que mudar. Mombran diz, quando Deus toma uma decisão, aquela é a melhor que há. E se ele tomou uma decisão no início, aquela decisão continua até o final, porque ele não pode modificar e ainda continuar sendo Deus. Nenhum dos seus pensamentos são impedidos, diz as Escrituras. Toda decisão que ele tomou, aquela era a melhor decisão que havia para ser tomada. Aquele é o quadro perfeito, ponto, acabado. Okay? Mas ele deu o livre-arbítrio e o direito para cada um fazer a sua decisão. Você já aprendeu isso aqui. Nós já lemos aqui o mensageiro de Deus dizendo, você não se lembra disso. Eu perguntaria a qualquer um de vocês aqui, você se lembra o que aconteceu? Como era quando você estava no ventre de sua mãe? Você se lembra? Não se lembra. Mesmo que ainda depois de adulto, muitos ainda fiquem na posição fetal. Não consiga dormir, que não seja todo encolhido, com a cabeça dentro das pernas, ainda com o dedinho. Entende? Porque é uma coisa involuntária. Como é que chama? Involuntária. É assim? Involuntária. Lá guardado no subconsciente. Se não ficasse guardado lá dentro, aquilo não se manifestava. Então esse registro, por isso que se tem o DNA, onde o genoma humano, onde as tuas características está registrada, porque aquilo é o que vai manifestar depois. Então isso fica guardado lá na parte mais escondida do teu ser. E o Mombran diz, você não se lembra como você era, em que estado você estava lá. Então o plano é apresentado na forma da pregação do Evangelho, para que ninguém fique sem desculpa. Que decisão você tomou? Então o plano é outra vez mostrado na forma do Evangelho sendo pregado. A vontade de Deus é manifesta através da pregação da palavra, para que ninguém fique sem desculpa. Eu quero ler algo aqui no livro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 9. Deixe-me ler isto aqui. Pedro diz assim, olha, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, ou que todos venham ao arrependimento. Mas por que será que Deus, sabendo que alguém não vai salvar, Ele ainda fica esperando o arrependimento dessas pessoas? Será que Deus está esperando o arrependimento dessas pessoas? Será que é assim que você entendeu com a leitura dessas Escrituras? Por essa causa, o Evangelho se prega a toda criatura, e a decisão que tomamos com respeito às Escrituras mostrará nosso destino final
de tal forma que nós não podemos ignorar de onde viemos, nem podemos ser ignorante a respeito do nosso destino final, quando dermos o último passo aqui na terra. Você não pode ser ignorante de onde você veio, porque essas são as 3 perguntas básicas e essenciais que o homem sempre fez a si mesmo e nunca obteve resposta. De onde vim? Para onde vou? O que faço aqui? De onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? E a resposta para isso está dentro dessa série que temos já entregue para as pessoas. Origem e destino do homem sobre a terra. Isso é para responder exatamente estas 3 questões. Nós não podemos ignorar de onde viemos. Veja, porque por mais que o inimigo tente te enganar, você descobre. Por mais que a criança pergunte, você dê respostas evasivas. Você sabe, uma cimentinha, não sei de quê. Você sabe, filho, os coelhinhos, aquela... Não, vai chegar o dia que ele vai saber de onde veio. E se ele aprender, ela aprender pela forma correta, é a melhor coisa que pode acontecer no seu aprendizado. Entende? Isso fica tão claro nas Escrituras, a ponto de mostrar que Levi estava nos lombos de Abraão, mostrando que o germe de vida vem do pai. Então, no natural, você não fica ignorante, pensando em cegonha, pensando nisso e naquilo, veio do vento, a chuva, uma enxurrada que veio e tal, e te trouxe. É assim que o diabo também quer colocar na nossa cabeça de onde viemos. Origem e destino do homem é para responder às pessoas qual a origem de cada ser humano que habita nesta terra. Você não pode ficar ignorante a respeito do lugar de onde você veio, de onde você provém, da tua origem. Você não pode ficar ignorante a respeito do teu final. O mensageiro disse: quando a igreja souber quem ela é, então virá o rapto. Por que temos que saber quem somos? É exatamente para sabermos para nós mesmos essa resposta: de onde eu venho, por que estou aqui e para onde eu vou depois que sair. Em muitas ocasiões se tem pensado que Deus é injusto. Porém, na realidade dos fatos, o que nós mesmos e em nossa voluntária vontade fizemos, ou rejeitamos ou aceitamos o chamado de Deus. E quando isso é mostrado no tempo presente de nossas vidas, você só tem 2 opções: rejeitar ou aceitar. E quando você aceita de coração, você está descobrindo que você estava em Deus e foi elegido para filhos da promessa, para santificação, para uma vida separada, lá no princípio. Então você descobre que ali o nome teu foi registrado no livro da vida do Cordeiro. E ali o sangue do Cordeiro selou aquilo, antes da fundação do mundo, antes de você se manifestar na terra, antes de você ter cometido qualquer mal. Deus tem dado a oportunidade, veja, de reconhecer sua palavra a toda geração. Ele dá essa oportunidade, que toda geração reconheça a minha palavra. E durante toda a geração, Satanás tem estado presente para apresentar quadros ao contrário da palavra de Deus. É a forma de, outra vez, os seus rejeitar. Em cada geração, em cada época, em cada dispensação, o plano de Deus é mostrado. Deus trabalha aqui na terra através de seus filhos, profetas, apóstolos, ou seja, quem for, que ele use para mostrar às pessoas o seu plano. E as pessoas ouvem e se identificam com aquilo. Do mesmo modo, o diabo também está naquela mesma dispensação, usando os seus meios científicos, usando todos os meios que lhe é possível, usando a religião, tudo, para cada vez mais fazer com que os seus seguidores e seus filhos se tornem cada vez mais incrédulos.
e mais uma vez mostra de que natureza que são filhos da mentira, por isso que dão as costas à verdade. Isto acontece em cada geração. Isto acontece em cada tempo. Vem? Mas aí, quando aqueles que ouvem, creem no Evangelho, eles aceitam isto, então você investiga agora a sua posição. Que posição você tem tomado, como você está diante de Deus, e é uma forma simples. Veja, é um método simples de haver uma identificação. A irmã Branda pregou a mensagem: o Cristo identificado de todas as eras. Em todas as eras, ele se identifica a si mesmo, mostrando: olha, gente, aqui estou, este é meu plano, esta é a minha verdade, esta é a minha palavra. Então ele pregou outro sermão: identificação, mostrando que tem que haver essa correspondência. Deus identifica-se a si mesmo, e quando Deus identifica-se a si mesmo, seus filhos se identificam com a identificação de Deus e dizem: eu creio nisso, isto é meu, isto é a verdade. E ele pregou também o sermão: identificados com Cristo. Você não está identificado com o mundo, com os ídolos do mundo, com as atrizes do mundo, com os ditames do mundo. A sua identificação é com Cristo. Por isso que você procura a moda da palavra, os bons costumes da palavra, porque você está identificado com a palavra revelada para o seu dia. Então é quando você descobre a sua natureza, que a sua natureza, que você nasce com uma natureza animalesca, e Deus então muda a tua natureza para que você obtenha uma natureza da palavra, natureza divina, natureza do Cordeiro. E se nós encontrarmos dúvida a respeito disto, veja, de considerar qual é a nossa posição dentro do plano de Deus, você encontrar dúvidas sobre isso, o diabo tentar lançar dúvidas sobre você, então você tem um conselho dado por Deus através do seu servo profeta: duvide de suas próprias dúvidas, creia na palavra de Deus, creia naquilo que a palavra de Deus diz que você é. Na mensagem, o intervalo entre as eras e os selos, página 94, parágrafo 242, o irmão Branda diz assim: e ele caminhou diretamente até a destra de Deus, e tomou o livro de sua mão, e reclamou seus direitos, porque naquele livro está seu nome, está registrado seu nome, e isso foi antes da fundação do mundo. Por isso que João chorou, porque a coisa estava para ser desvendada, para ser concluída, e não tinha ninguém digno para tomar o livro. Mas somente aquele que teve seu sangue derramado, você foi escrito com este sangue, inclusive, ele pôde se apresentar e tomar o livro. E ele caminhou diretamente à destra de Deus, tomou o livro de sua mão e reclamou seus direitos, e disse: eu tenho sido morto por eles, eu sou seu parente redentor, eu sou o mediador, meu sangue foi derramado, tenho chegado a ser homem, e fiz isto para redimir de novo essa igreja que vi antes da fundação do mundo. Então não depende da sua decisão agora. A sua decisão agora, pelo que é correto, pelo que é verdade, simplesmente está mostrando que esta foi a decisão que foi tomada lá. Quanto tempo eu tenho aqui, gente? Quanto tempo nós temos para concluir já? Tá. Então, observe uma coisa. Neste assunto sobre origem e destino do homem, você agora entende que, já que o homem caiu e houve todas estas coisas como aconteceu, o homem, ele perdeu o seu principado aqui na terra, ele perdeu o seu trono, teve que haver a morte do rei da terra, que era o homem, quando ele perdeu o trono. Entende? A natureza ficou no caos, a terra começou a ficar de ponta cabeça, a natureza geme até hoje em busca da sua redenção, entende? Todas essas coisas. Então, no plano de Deus estava estabelecida a forma que ele ia redimir seus filhos e também redimir a terra, porque é aquela história: quem casa quer casa.
E a terra foi feita para ser o lar dos filhos de Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, antes do pecado, Deus não os colocou no céu, no lugar, vamos dizer assim, numa redomazinha de vidro. Não, Ele colocou eles na terra. A terra é o nosso lar. Você está sonhando com o céu? Está pensando no céu? Está almejando o céu? Então observe, seu céu é aqui, essa terra, viu? Mensagem Futuro Lar Mombra diz, nós vamos viver é aqui. O seu céu é essa terra, que está nesse caos, nessa miséria, com todo esse pecado, com tudo isso. Olha, então se cuide, porque ela vai passar pelo batismo de fogo para se tornar o jardim do Éden outra vez, para ser entregue a você. Jesus disse, os mansos herdarão a terra. É herança sua, foi dado a você. Esse é teu céu, esse é teu lar, esse é teu lugar. Você simplesmente luta para sair daqui, faz de tudo para sair daqui, obedece a palavra para sair daqui. Por que temos que sair daqui? Porque quando Deus vir purificar essa terra, quando derramar o fogo santo para purificar essa terra, você não pode estar aqui. Você tem que sair daqui. Por um período de tempo. Tira todo mundo dentro de casa, vamos passar inseticida. Entende? Tira as crianças, fecha as portas, não sai nenhuma barata, vai todo dia dentro. Não adianta pensar em outros planetas, não adianta corrida espacial, não adianta nave espacial, não adianta nada disso. Tudo estará fechado, tudo estará preso aqui. Então vai ser ateado fogo em todos os lugares. Não, vou correr então cavar um buraco, não adianta, vai explodir de baixo para cima. Entende? Fecha as portas, tapa todas as brechas e vamos chocar o veneno. Não fica barata, não fica rato, percevejo, pulga, inseto, ácaros, morre tudo, dependendo do inseticida que for colocado. Mas dessa vez não será um inseticidazinho fraquinho não, viu? Fogo santo de Deus vai purificar essa terra, vai revolver não sei quantos metros de profundidade. Não restará nenhum germe, nenhuma larva, nenhum pecado, nenhum demônio, nada será purificada, total e completa. Bem? E do mesmo modo que Ele redime a terra, Ele redime o homem. Precisa de um batismo de fogo para essa terra. Precisa de um batismo de fogo para cada filho de Deus. Por isso é justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo como um fogo. Ele tem que vir exatamente para te deixar vivo como a sarça ardente. Mas qualquer impureza, qualquer pecado, qualquer pensamento que não é de Deus, qualquer ideia que não é a verdade, qualquer coisa que não é da parte do Senhor, este fogo santo de Deus, do Espírito Santo, queima tudo e te purifica e te deixa perfeito como o Pai. Amém? Então a Bíblia diz, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus amigos, que o Senhor Jesus continue vos ajudando e vos abençoando, e ainda ficará a continuidade para um outro culto sobre este tema, origem e destino do homem sobre a terra. Então, no próximo culto que falaremos sobre este assunto, estaremos tratando sobre redenção do homem e da terra, porque foi aí onde nós concluímos sobre o batismo de fogo. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer nesta hora, por esse tempo que nós estamos aqui na terra, por o Senhor ter nos predestinado antes da fundação do mundo, para nesta época, Senhor, estarmos aqui como filhos de Deus manifestados, para dar cumprimento a esse plano estabelecido pelo Senhor, e pedimos que a cada dia este Espírito Santo nos ensine as tuas verdades, Senhor. Se tem algo ainda que precisamos aprender da tua parte, pedimos ao Senhor que nos ensine. Se existe algo em nós que está atrapalhando o desenrolar deste plano, tenha misericórdia de nós, porque nós queremos estar alinhados, não como elos fracos, mas elos fortalecidos nesta corrente de fé pertencente à grande galeria dos heróis da fé. Ajuda os meus irmãos e minhas irmãs, cada pessoa aqui presente, cada um de nós, rogamos o nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja magnificado para todos sempre, Senhor. Entregamos nossas vidas sobre tuas mãos e também de cada um dos teus filhos, de cada pregador, de cada ouvinte da tua palavra, que todos, ó Deus, possam receber o conhecimento necessário para manifestar a natureza que tem. Em ti, ó Senhor,
eu coloco minha fé em Ti, ó Senhor. Eu coloco minha fé em Ti, ó Senhor. Eu coloco minha fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Deus levou, como Elias que se foi, Deus se o levou. Deus levou, Deus levou, Deus levou, como Elias que se foi, Deus se o levou. Já soou e soando está, e soando está. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E os filhos do Senhor, e os filhos do Senhor respondendo estão, respondendo estão. Esteve no deserto, está agora aqui, está agora aqui. E a coluna de fogo está vindo a mim, está vindo a ti. e tu não a podes ver se não tens o sinal. Tu ficarás na tribulação. Deus levou, como Elias que se foi, Deus se o levou. Já me vou, já me vou, já me vou, como Elias que se foi, assim me vou. já me vou, Já me vou, já me vou, como Elias que se foi, assim me vou.